Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 a 19. A leitura é um pouco longa. A versão que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Talvez algumas palavras estejam um pouco diferentes, depende da versão que você está usando. Tá? A versão que eu irei fazer a leitura é a NVI, Nova Versão Internacional. Assim que os irmãos acharem, digo amém. Amém, glória a Deus. Uma história bem conhecida da igreja, a história da cura de Naamã. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera ao rei. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e iria me curar da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quanto ele apenas lhe diz: se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei, aleluia, agora sei que há apenas um único Deus e Ele está neste lugar. Só há um Deus, e o Deus que está em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Versículo 17, e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois Ele apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus.
Muito obrigado pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui adorando ao Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te honramos, Senhor. Pedimos que o amado Espírito Santo esteja falando poderosamente ao coração da Tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Ti, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Redentor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Sei que o texto é longo, mas necessário para que possamos ter um entendimento correto da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar essa noite com a igreja uma palavra do Antigo Testamento. Muitas vezes nós temos confusão na nossa mente, se essa palavra está valendo para hoje ou não está valendo para hoje. Mas essa é a palavra de Deus. Romanos 15:4 diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. 1 Coríntios 10, versículo 6 diz que o que foi escrito serve como exemplo para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para correção, para repreensão e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e capacitado para toda boa obra. Então, quando eu leio uma passagem do Antigo Testamento como essa, nós temos que ter a certeza que o Senhor está falando ao nosso coração, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é poderoso para salvar todo aquele que crê, um Deus que tem poder, como nós cantamos agora há pouco, nós cantamos que nós servimos, nós amamos, nós glorificamos um Deus que é todo poderoso, os céus e a terra estão ao seu controle, Ele chama as estrelas pelo seu nome, cada uma delas. Um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Um Deus que tem poder e autoridade sobre a morte e sobre a vida. Um Deus que faz. Um Deus que é real. Um Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então nós cremos num Deus que tem todo o poder. Um Deus que é soberano. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da igreja. Quando eu era jovem, eu tinha esse pensamento que se eu cuidasse da minha saúde, se eu simplesmente não bebesse e não fumasse, era o suficiente para que eu tivesse uma boa saúde. Mas com o passar dos anos eu descobri que isso não era suficiente. Muitas coisas eu deveria fazer, eu deveria cuidar da minha dieta, eu deveria dormir, ter um sono adequado, eu deveria tomar a quantidade de água necessária durante o dia, eu deveria cuidar do estresse, eu deveria fazer exercício físico. Então, ao passar do tempo, eu fui descobrindo que novas coisas deveriam ser acrescentadas para que eu tivesse uma boa saúde. Quando eu sou convertido a Jesus, quando eu venho para Jesus, eu tenho alguns pensamentos, que talvez eles não sejam o suficiente para que eu possa continuar caminhando com o Senhor Jesus. Eu acredito que no início eu tenho pensamentos que eu devo vir para a igreja, que eu tenho que participar de algumas atividades da igreja, que eu começo a trabalhar, a caminhar com o Senhor e trabalhar com a sua palavra, a palavra começa a trabalhar no meu coração. Eu sinto que eu tenho que ter uma necessidade de orar, é algo que eu preciso fazer, ter uma vida de oração. Então, à medida que eu vou caminhando com o Senhor, eu percebo que muitas coisas são necessárias para caminhar com Jesus. Assim como eu falei no início, que muitas coisas são necessárias para ter uma boa saúde, para caminhar com Deus. Muitas coisas são necessárias. E uma delas, que todos nós, como igreja, precisamos, como cartas vivas de Jesus, precisamos ter a convicção, nós temos que dar um bom testemunho para aqueles que são os incrédulos. Por isso que a mensagem de hoje ela tem um título, e o título, se você quiser anotar, é o seguinte: o poder do testemunho.
O título da mensagem é O Poder do Testemunho. Nós temos que entender que Deus, Ele separou um povo, e esse povo, chamado de Israel. Esse povo foi separado por Deus. Não é porque Israel era o povo que tinha a maior população, ou era o povo mais poderoso, ou o povo mais inteligente. Deus separou Israel para mostrar como nós deveríamos viver segundo a vontade de Deus. Deus fez uma aliança com esse povo. Deus deu as 10 leis. Deus deu as diretrizes de como esse povo deveria viver, como esse povo deveria adorar, como esse povo deveria glorificar, como esse povo deveria orar. Deus mostrou na sua palavra como nós deveríamos viver, como esse povo de Israel deveria viver. E Deus faz uma aliança com esse povo. Esse povo é um povo que tem uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus. Então nós temos que entender que o contexto aqui, eu gostaria que você pegasse o versículo 1. Nós temos que entender o pano de fundo, nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Nós temos que entender que Israel, ele foi comandado por juízes durante algum tempo. O último juiz foi Samuel. Ele morreu, Samuel sumiu, ele foi o último juiz de Israel. Quando esse povo decidiu ter um rei, esse povo falou com Samuel, disse que os filhos de Samuel não tinham condições de substituí-lo. Esses filhos não tinham condições de assumir uma posição de autoridade diante do povo de Israel. Eles têm um rei, e o nome desse rei é Saul, um benjamita. É o primeiro rei de Israel. Ele é rei de Israel por 40 anos. Depois esse rei, ele morre, ele é morto numa guerra com os filisteus, e ele é substituído pelo rei Davi, que reina mais 40 anos. Davi, ele governa Israel da cidade de Hebrom por 7 anos. Depois ele luta contra os jebuseus na cidade de Jerusalém. E de Jerusalém ele comanda por mais 33 anos. Então ele fica à frente do povo por 40 anos. Com 70 anos ele morre e ele é substituído por Jededias, mais conhecido como Salomão. Salomão é filho de Davi com Betseba, ou Betseba. Salomão é o terceiro rei de Israel e ele governa Israel por mais 40 anos. Só que Israel, no comando de Salomão, ao final da vida de Salomão, ele começa a adorar deuses falsos. Ele começa a apostatar da fé. Ele começa a adorar deuses de outras nações. O único Deus, o Deus verdadeiro, já não é mais adorado por Salomão. Existe uma corrupção moral, existe uma corrupção religiosa em Israel. O que acontece então? O reino é dividido. Nós temos o reino do norte, nós temos o reino do sul, nós temos 2 reinos agora. O reino do norte é o reino de Israel, conhecido como Efraim. São as 10 tribos. 10 tribos formam o reino do norte, o reino de Israel. O reino do norte tem a capital chamada Samaria. Capital Samaria. Eu tenho o reino do sul. O reino do sul, a capital é Jerusalém. O reino do sul eu tenho apenas 2 tribos, Judá e a tribo de Benjamim. O reino do norte é onde está acontecendo a narrativa da história. Todo mundo está me acompanhando, amém? Glória a Deus. Então a narrativa da história está se passando no reino do norte. O reino que tem 10 tribos, com exceção da tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Nós temos que entender que no reino do norte, Deus levantou 2 grandes profetas. O primeiro profeta aparece lá em 1 Reis, capítulo 17. O nome dele é Elias, o tesbita. Elias, ele é arrebatado ao céu por uma carruagem de fogo. E essa história é narrada em 2 Reis, capítulo 2. E quando Elias, que não morreu, assim como Enoque não morreu, foi arrebatado ao céu, quem assume o ministério profético em Israel é Eliseu. Capítulo 2 de 2 Reis. A história está lá. Agora quem tem o ministério profético em Israel é Eliseu.
E o reino do norte tem muitos inimigos. A maior parte dos reis que foram reis do reino do norte foram maus reis. A palavra de Deus fala em várias vezes, muitas vezes, por diversas vezes, que o reino do norte, quando o rei assumia, diz: e o rei tal fez o que era mal perante o Senhor. E o rei Acabe fez o que era mal perante o Senhor. E o rei Jorão, que é o filho de Acabe, que agora está no governo de Israel, fez o que era mal perante o Senhor. Fazer o que é mal perante o Senhor significa que Israel está adorando deuses falsos. Significa que eles deixaram de seguir o Deus verdadeiro. Significa que existe uma corrupção moral, existe uma corrupção espiritual em Israel. Esse é o contexto da história. E a paz que o governo de Salomão teve por quase 40 anos não existe mais. Todos os inimigos, muitos deles levantados pelo próprio Deus, o Deus verdadeiro, se voltam contra Israel, se voltam contra Judá. E um dos piores inimigos de Israel são os sírios. E aí nós entramos na nossa história. Porque o exército sírio, ele é comandado por um homem chamado Naamã. A palavra de Deus diz no capítulo 1, ou melhor dizendo, no versículo 1 do capítulo 5, que Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Ou seja, ele é inimigo de Israel. Ele é inimigo do povo de Israel. E aqui, alguns adjetivos, algumas características de Naamã. Acompanha comigo no versículo 1. Naamã é um homem muito respeitado. É um homem respeitado, é um homem honrado, é um homem poderoso. É o segundo homem mais poderoso de toda a Síria, atrás apenas do rei. Esse é Naamã. Um homem poderoso, um homem honrado, um homem que é comandante de um exército, um homem que tem poder, um homem que tem riqueza, um homem que tem uma vida ideal, um homem que nunca perdeu uma batalha, um homem que sempre venceu os seus inimigos. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, o Deus verdadeiro, ajudou Naamã muitas vezes, mostrando que Deus é soberano, que Deus governa. É Deus que levanta reis, é Deus que derruba reis. É Deus que muda o coração dos governantes. É Deus que faz. É muito interessante porque no versículo 1 diz que o Senhor, e aqui está falando de Deus, está em letra maiúscula, acompanha na sua Bíblia. O Senhor dera vitória à Síria. Muitas vezes o exército de Naamã vencia os inimigos ajudado pelo próprio Deus, e ele mesmo não sabia disso. Mas esse homem poderoso, esse homem que era o segundo no comando da Síria, comandante do exército, esse general, ele tem um problema. No final do versículo 1 diz que ele ficou leproso. Ele é homem poderoso, homem rico, mas ele leproso. Algumas versões dizem, porém, leproso. Ele tem uma doença mortal. Os seus dias estão contados. A morte está à beira da esquina. Esse homem está com os dias contados, ele vai morrer, não existe cura para a lepra. Apesar de todo o poder que ele possui, apesar de toda a riqueza que está à sua disponibilidade, ele está condenado à morte. Ele é leproso, ele tem uma doença incurável. Uma doença incurável, como também o pecado é incurável. Muitas vezes a lepra aparece na Bíblia como a conotação do pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. Então esse homem leproso, ele tentou várias maneiras, várias formas de encontrar a sua cura. Provavelmente ele deve ter adorado o seu Deus, Hadad-Rimon, que é o Deus da Síria. Um falso Deus, mas era o Deus que eles adoravam. Ele deve ter procurado os melhores tratamentos. Ele deve ter procurado os melhores médicos disponíveis. Porém, sem nenhum sucesso, esse homem está condenado à morte. Mas no versículo 2 diz que tem uma menina. Essa menina, ela foi capturada. Ela está dentro da casa de Naamã. E ela diz que se ele for em Israel, existe um homem de Deus lá.
E ela não tem dúvida, ela diz: se ele for lá, ele será curado. Existe um homem de Deus, existe um profeta em Samaria. E essa guria diz que eu tenho certeza que se ele for lá, ele será curado por esse profeta. Então, a partir daí, o que nós temos é o deslocamento de Naamã. Ele se dirige para Israel em busca da cura. Só que aqui tem um detalhe, meus irmãos. Ele acredita que ele pode comprar essa cura. Ele acredita que ele tem mérito de receber essa cura. Ele não acredita que ele pode receber essa cura de graça. Ele não acredita que existe uma outra forma de ser curado a não ser através da compra dessa cura. Por isso que ele leva todas aquelas riquezas. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Ele leva uma comitiva para Israel, na esperança que, levando tudo isso para Israel, ele vai adquirir a sua cura da lepra, porque ele merece essa cura, porque ele é um general que vence as batalhas, porque ele tem riqueza, porque ele tem poder, ele conhece as pessoas, ele conhece com quem falar, ele tem livre acesso ao rei da Síria. Então ele acredita que tudo isso disponível para ele, toda essa riqueza, todo esse poder, toda essa influência, ele acredita que ele pode adquirir a sua cura, ele merece essa cura. E assim ele se dirige para Israel. Ele quer a cura, mas ele quer a cura nos seus próprios termos. Ele quer a cura, mas ele não quer ficar adorando o Deus de Israel, ele quer apenas receber a cura. E assim ele se dirige para Israel. E ele chega em Israel. E Eliseu, a partir do versículo 8, ele não está em Samaria, ele está na cidade de Dotã, 20 quilômetros afastado. E ele diz: manda esse homem. Ele não diz esse general, ele não diz Naamã, ele diz: manda esse homem aqui. E ele vai saber que existe profeta em Israel. E ele vai saber que existe um homem de Deus em Israel. Ele fala isso no versículo 8. Então Naamã, que está na cidade de Samaria, ele se desloca para Dotã, uma cidade próxima, 16, 20 quilômetros. E ele chega lá, mas ele nem é recebido por Naamã. Naamã manda um mensageiro para ele. Isso está lá no versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. O que está sendo oferecido para Naamã é uma cura milagrosa, é um milagre. Ninguém poderia fazer isso a não ser o próprio Deus, o verdadeiro Deus. E ele diz algo simples, não é algo difícil. Naamã, apenas vá no rio Jordão e se lave 7 vezes. Só que dentro da mente de Naamã, dentro da caixinha de Naamã, dentro da caixinha religiosa, dentro da cosmovisão religiosa de Naamã, dentro dos termos de Naamã, Naamã não acredita, Naamã fica brabo, Naamã fica indignado. A palavra de Deus diz que ele fica indignado. Versículo 11, ele achou que seria recebido com um tapete vermelho, haveria fogos de artifício, esse homem iria colocar a mão sobre a lepra, iria invocar o seu Deus. Observa que ele diz o seu Deus, isso é importante. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Isso é importante, não o Deus de Naamã, o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, não o Deus dele. Ele só está buscando a cura. E ele diz: por que eu deveria me banhar no rio? Qual seria o motivo de me banhar no rio Jordão, se na minha cidade, lá em Damasco, eu tenho rios que são muito melhores, muito maiores, muito mais limpos? Ele diz o nome dos rios, o Abana e Farfar. Eu tenho 2 rios lá, que são rios muito maiores, rios que são mais limpos, rios que têm uma quantidade maior de água. Por que eu deveria me banhar nesse rio, se eu tenho esses rios em Damasco à minha disposição?
Por que eu tenho que me banhar no Rio Jordão, que é um rio que está no vale, é um rio que é lodo, um rio que tem barro? Por que eu deveria? Qual seria o motivo? Só que Jesus falou em Marcos 10, e isso é muito importante. Jesus diz que nós devemos nos aproximar do reino de Deus como crianças, na inocência de uma criança. Eu não devo me aproximar de Deus com as minhas ideias, com a minha cosmovisão, com a forma que eu vejo a vida. Não. Eu devo me aproximar de Deus, como está lá em Marcos capítulo 10, como está lá em Mateus capítulo 18, como uma criança, dependente de Deus, na inocência de uma criança, apenas crendo no poder de Deus, na operação de Deus na minha vida, não com as minhas ideias, não com o meu conhecimento humano, mas apenas com a inocência de uma criança. E aí, indignado, Naamã sai, mas eles têm oficiais, ele tem os seus servos, e eles dizem: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, versículo 13, o senhor não faria, quanto mais ele está pedindo apenas que se lave, e você será purificado. É algo simples, não é algo difícil. Às vezes nós pensamos, mas é só aceitar Jesus? É isso? Fazer uma oração, receber uma oração, ler a palavra, vir à igreja, mas é simples assim? É simples assim, não tem nada difícil. Jesus é o Jesus das sandálias, é o Jesus da simplicidade. Esse é o nosso Jesus. Jesus é aquele que lavou os pés dos discípulos, é aquele que lava o nosso coração, aquele que lava a nossa alma. Esse é o Jesus das sandálias. Não é nada difícil, não é nada complicado. E o que Ele está oferecendo para Naamã é a cura. O que Jesus está oferecendo para nós é a salvação eterna, a vida eterna, com Ele para sempre. O que Jesus está oferecendo é eu me tornar um filho de Deus, fazer parte da família de Deus, ser transportado para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Parece algo simples, e é simples. E ele disse: banhe no Jordão 7 vezes, não é 5 vezes, não é 6 vezes, não é 6, que é o número do homem, não é 5, que é o número da graça, é 7 vezes. 7 vezes significa o poder de Deus manifesto na terra. 7 vezes, o poder de Deus. Cada vez que você vê o número 7 na Bíblia, você vê a manifestação do poder de Deus. Isaías capítulo 11 diz que tem 7 espíritos, que esses 7 espíritos estariam no tronco da raiz de Jessé, que seria o próprio Messias, Jesus, dizendo que Jesus seria aquele que teria a plenitude do Espírito Santo. Está falando isso. As 7 trombetas de Apocalipse. O número 7 significa a intervenção divina. O número 7 significa a intervenção de Deus. Significa o tempo de Deus. Significa o kairós de Deus na tua e na minha vida. Naquela intervenção que ninguém mais pode fazer, apenas o Senhor. Apenas o poderoso Deus. Aquele que nós amamos, aquele que nós glorificamos. Apenas Ele pode fazer, mais ninguém. Tanto é que João, no capítulo 18, quando Jesus está para ser preso, Jesus está sendo para ser levado, para ser preso, lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, as pessoas se aproximam dele e dizem: quem é Jesus? Capítulo 18 de João. Jesus diz: eu sou. E o único que poderia dizer eu sou é o próprio Deus. Isto está lá em Gênesis capítulo 3, está em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés está falando com Deus, e ele diz: o que eu vou falar para Faraó? Qual é o teu nome? Aí Deus diz que eu sou o que sou. Eu sou autoexistente, eu não dependo de nada, eu sou Deus. E o Evangelho de João que diz que Jesus é Deus na carne, o Evangelho de João que diz que Jesus é o Verbo encarnado, diz que Jesus é Deus. E para provar que Jesus é Deus, o Evangelho de João traz 7 grandes maravilhas, sinais e prodígios. 7, o número da plenitude.
o número da intervenção de Deus na terra, o Kairos de Deus. Jesus faz 7 milagres em João, registrados no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, mais 2 milagres no capítulo 6, mais um no capítulo 9, e finalmente no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. 7 milagres, mostrando a plenitude do poder de Deus que está em Jesus, porque nele habita corporalmente, como está lá em Colossenses capítulo 2, 9. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus na carne, Jesus. 7 milagres, representando a plenitude. E é 7 vezes que ele tem que se banhar no Rio Jordão. 7 vezes que Naamã tem que ir lá. E ele vai. E ele vai. E no versículo 13, versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Mas sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele é curado. Só que Naamã, um Deus que faz muito mais que pedimos, pensamos ou mesmo imaginamos, fez muito mais que curar Naamã. Naamã agora ele começa a adorar o verdadeiro Deus. Naamã entrega a sua vida para Jesus. Porque ele diz, lá no versículo 15, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Naamã, que tinha ido em busca de uma cura, foi curado. Mas além de ser curado, ele é convertido agora a Deus. Ele reconhece que existe apenas um Deus. Ele reconhece que não há outro Deus além do Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Não existe outro Deus. Esse é o Deus único. É o primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20. Não adorarás outro Deus além de mim. E no versículo 17, ele vai além. Ele diz que não fará nenhum outro sacrifício nem holocausto, senão ao Senhor. O que ele está dizendo? Eu não irei mais adorar o Deus Hadad e Rimon. Irei adorar apenas ao Deus verdadeiro. Eu reconheço, eu creio que existe um único Deus. E esse Deus, que é o único Deus, é o Deus que eu vou adorar a partir de agora para sempre. E ele faz um pedido estranho. Ele diz para carregar um pouco de terra. Ele pede, se eu posso fazer isso. Eu posso carregar? Eu quero levar 2 mulas carregadas de terra para Israel. É um pedido estranho, mas é compreensível, porque eles acreditavam que cada nação, cada país tinha um Deus. Hadad e Rimon era o Deus da Síria, tinha o Astarote, tinha Moloque. Cada nação tinha um Deus. Deus tinha um Deus. Israel tinha um Deus, ok, mas era o Deus só de Israel, não era o Deus de toda a terra. Então, ele quis levar um pouco de terra de Israel para dizer que ele ia montar um altar de adoração a Deus dentro da Síria, provavelmente na sua casa. Então Naamã, além de ser curado da lepra, além de ser restaurado, Naamã, ele é agora curado na sua alma. Se banhar no Rio Jordão, algo que depois, o próprio Jesus Cristo, 850 anos depois, iria ser batizado por João Batista naquele mesmo rio, onde Naamã se banhou 7 vezes e foi curado, e a partir dali, ele é transformado num novo homem e começa a adorar o verdadeiro Deus. Durante muitos anos, eu sempre li essa história, e se você prestou atenção no título, o poder do testemunho, não tem a ver com a história de Naamã. Já estamos acabando. Mas o poder do testemunho, o protagonista dessa história não é Naamã. Eu descobri isso. O protagonista dessa história não é o rei de Israel, não é o rei da Síria. O protagonista dessa história não é nem mesmo Eliseu. O protagonista dessa história é uma menina. Acompanha comigo. Versículo
2. Mantenha a tua Bíblia ali no versículo 2. Essa menina é que é o poder do testemunho. Uma menina que não tinha nome, uma menina que tinha 12, talvez no máximo 13 anos, uma menina que foi tirada da sua família, está num país estrangeiro, e essa menina não está passando férias na Síria, ela é escrava lá, ela foi levada como cativa. O versículo 2 diz que, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina, ela é escrava dentro da casa de Naamã. Essa menina é o personagem principal dessa história. Não é Naamã, não é o rei da Síria, não é o rei de Israel, não é Eliseu. Não são os oficiais de Naamã, não é o servo que foi falar com Naamã, o servo de Eliseu que foi falar com Naamã. O principal personagem dessa história, o testemunho dessa menina, o testemunho dela, uma menina de 12 anos, talvez 13 anos, foi que convenceu Naamã a se dirigir a um país inimigo e lá receber a cura e a restauração da sua alma. O que essa menina fez? Versículo 3. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ela o curaria, ou melhor dizendo, ele, o profeta, ele o curaria da lepra. O que nós aprendemos com essa menina? Muitas coisas. A vida cristã é uma vida prática. A vida cristã é uma vida prática. Eu conheço a palavra, mas eu tenho que colocar ela em prática. O meu testemunho, o testemunho de cada um de nós que estão aqui essa noite, de cada irmão, de cada irmã, ele é mais forte que as tuas palavras. O teu testemunho. O teu testemunho na escola, na faculdade, lá no teu emprego. Ele fala mais alto que as tuas palavras. Foi isso que essa menina fez. O testemunho dessa menina, uma menina cativa, uma menina que estava presa, uma menina que era escrava, uma menina que tinha perdido a família. O testemunho dela foi que convenceu Naamã a procurar a cura e a encontrar o Deus verdadeiro. Foi essa menina que não tem nome. Por isso que Zacarias diz, capítulo 4, versículo 10, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Eu, você, nós, não desprezemos os pequenos começos. Pode ser uma oração que tu recebeu. Pode ser um versículo que tu recebeu no teu aniversário. Pode ser um dia que você foi na igreja convidado por alguém. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. O que essa menina nos ensina? 4 coisas ela nos ensina. 4 coisas. E eu estou falando de testemunho. Eu estou falando da tua vida com Deus. Eu estou falando que você, eu, nós somos cartas vivas de Deus. Cartas vivas. Nós pregamos com a nossa vida. Muitas vezes tu não precisa falar, mas a tua vida é uma carta viva para as pessoas que estão fora do reino de Deus. Você prega com a tua vida. Foi isso que essa menina fez. Primeira coisa que nós aprendemos com ela: mesmo em situações difíceis, circunstâncias não favoráveis, devemos dar o testemunho da nossa fé. Mesmo em uma situação difícil que eu esteja passando, mesmo algo que está saindo do meu controle, sempre vai ter oportunidade para que você dê um bom testemunho. A palavra de Deus diz: pregue em tempo e em fora de tempo, na boa circunstância ou em circunstância não favorável. Foi o que essa menina fez. Escrava, cativa num país estrangeiro. Mesmo nessa situação, mesmo nessa circunstância, ela deu seu testemunho, deu testemunho da sua fé. Isso é um exemplo para cada um de nós. O segundo que nós aprendemos com ela é a sua convicção. Convicção de fé. Uma menina que tinha tudo para perder a sua identidade em Deus, tudo. Estava num país apóstata, estava num país que adorava falsos deuses,
ela estava presa lá, mas ela manteve a sua fé. Por isso Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ela tinha toda a circunstância para se desviar do caminho de Deus, no lugar onde Deus não era conhecido, no lugar onde Deus não era adorado, o verdadeiro Deus não era conhecido. Ninguém conhecia o verdadeiro Deus na Síria, apenas aquela menina conhecia. Dentro da casa de Naamã, certamente somente ela conhecia. Mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, difíceis, ela tinha convicção de fé. Você tem convicção da tua fé? Amém? Você tem convicção da tua fé? Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, essa menina está dando um exemplo para nós. Ela tem convicção da fé. A terceira coisa que nós aprendemos com ela não foi omissa, de forma alguma. Ela não foi omissa. Por isso que ela diz que se procurar o profeta que está em Israel, Naamã seria curado. Ela tinha informação, ela sabia quem era Deus. Ela não se omitiu. Quando nós nos omitimos, o pastor Elcio falou isso, nós cometemos o pecado de omissão. Eu sei que tomar um copo de veneno vai fazer mal. Eu vou deixar a pessoa tomar esse copo de veneno? Eu não posso. Eu não posso ser omisso. Eu tenho responsabilidade como cristão. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de dar o meu testemunho, a responsabilidade de orar, de interceder pelas pessoas. Eu tenho a responsabilidade de não omitir a minha fé. Eu tenho a responsabilidade de dar um bom testemunho. Essa menina, ela não foi omissa, de forma alguma. E ela foi corajosa. Ela disse que existia um Deus, que era o Deus verdadeiro. Ela está dizendo: Naamã, esse Deus que tu adora, Hadad e Rimon, é um Deus falso, esse Deus não vai te curar. Existe um Deus verdadeiro. Não é esse Deus que você está adorando, esse Deus é um Deus falso. Esse é um Deus que não vai curar a tua alma. É um Deus que não vai te salvar da condenação eterna. É isso que ela está dizendo para nós hoje. Existe um Deus que é verdadeiro. Ela não foi omissa. E por último, a maior lição de todas que ela ensina para nós todos que estamos aqui. Essa é a maior lição de todas. É o perdão. É o perdão. Você imagina que naquele tempo, onde os exércitos, quando eles chegavam em algum lugar, eles destruíam tudo, eles matavam todo mundo. Essa menina, ela foi levada cativa, e aqui você tem que entender o seguinte: o exército que foi lá e atacou o lugar onde ela morava, era o exército que estava sob o comando de Naamã. Naamã era o comandante desse exército. A família dessa menina, seus pais, seus irmãos, a Bíblia não diz, mas é muito provável que todos morreram. Eles foram mortos, eles foram condenados, eles morreram. E está dizendo aqui que Naamã é o responsável. Você consegue imaginar isso? Naamã, o comandante do exército da Síria, ele é o responsável pela morte do pai e da mãe dessa menina, dos irmãos dela. Você consegue imaginar isso? E de repente, você está morando debaixo do teto daquele que foi o responsável, aquele que foi o mandante, aquele que disse que deveria matar a sua família. Você está morando ali, com essa pessoa. Agora, cá para nós, será que essa menina não tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã? Sim ou não? Tinha. Ela tinha. Ela tinha. Você consegue imaginar o que essa menina teve que fazer? Consegue imaginar? Porque ela poderia ter ficado quieta, ela poderia ter ficado omissa. Ela queria mais, poderia querer mais que Naamã morresse. Ele estava doente, uma doença incurável. Mas ela tinha a resposta, a única resposta para Naamã. E a resposta era o Deus de Israel. E ela conhecia esse Deus de Israel. Imagina o perdão que ela teve que liberar sobre esse homem. Dá para imaginar isso? Tu dormindo ali, tu comendo ali, no lugar onde o assassino da tua família estava. Isso é o que aconteceu, irmãos. Por isso que essa menina é o maior exemplo. Por isso que ela é a protagonista da história. Por isso que o nome
da pregação, da ministração, é o poder do testemunho, é o poder do testemunho de uma menina. Não despreze os pequenos começos, não despreze. Não despreze. Eu sei que falar de perdão é algo muito pregado, ensinado nessa igreja, glória a Deus por isso. Isso é muito bom, porque é difícil liberar perdão, é difícil. É difícil, você que sofreu algum tipo de abuso na infância, alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que fez algo para ti que te feriu. Você pode ter perdido o emprego, você pode ter ficado doente pela omissão de alguém, por alguém que te feriu. Você pode ter passado por isso. Quem não passou por isso? Quem não passou por isso? Quem não passou por isso? Mas essa menina, que não tem nome, essa menina que não tem um país, uma menina estrangeira num país que é seu inimigo, que é inimigo do seu país. Essa menina, ela tem algo que nós temos, ela tem Deus, ela tem o Espírito Santo. Por isso ela é capacitada a perdoar. Por isso ela é capacitada a amar. Por isso é capacitada a mostrar para Naamã: Naamã, existe um Deus verdadeiro. Eu conheço esse Deus. Eu conheço. Você matou a minha família, Naamã. Você destruiu o meu lar. Você me trouxe para um país que é um país estrangeiro. Mas mesmo assim eu sirvo um Deus que pode te curar. Eu te perdoo. O poder do perdão, o poder do testemunho. Esse é o maior ensinamento que essa menina passa para cada um de nós. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque você recebeu um ministério. Nós recebemos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Ele quem? Deus. Nos reconciliou com Ele mesmo através da morte de Jesus. E através da morte de Jesus, quando eu faço parte do reino de Deus, eu recebo um ministério chamado Ministério da Reconciliação. O que é o Ministério da Reconciliação? Agora, eu, que era como Naamã, alguém que adorava falsos deuses, alguém que estava afastado de Deus, alguém que não conhecia Deus, alguém que era um leproso espiritual, alguém que era morto espiritualmente. Agora eu me banhei no Rio Jordão 7 vezes pelo poder do Espírito Santo, aleluia. No dia 4 de março de 2014, num retiro, convidado para ir no retiro, no dia 4 de março de 2014, me banhei lá no Rio Jordão 7 vezes, e o poder de Deus manifestou a sua graça, a sua glória e o seu amor na minha vida e na tua vida. E eu fui perdoado. A coisa mais maravilhosa de Deus é o perdão, porque às vezes eu penso: Senhor, eu fiz tantas coisas, às vezes é difícil de acreditar que eu tenha sido perdoado, não é verdade? A gente pensa, mas tu foi perdoado. Romanos 8:1 diz que não existe mais, não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Agora, assim como Naamã, você foi curado. Assim como todos os cristãos, assim como aquela menina, você agora tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Você é um instrumento de Deus. Onde você coloca a planta do teu pé, você é um instrumento de Deus naquele lugar. Você tem um ministério da reconciliação e você prega com o teu testemunho. Você é uma carta viva de Deus naquele lugar, com o teu testemunho, assim como essa menina foi na casa de Naamã. Na casa de Naamã. Deus poderia ter dado o evangelho dele para ser pregado por anjos. Poderia, mas Ele não quis. Ele quis que homens e mulheres, pecadores como eu e você, tivesse essa responsabilidade, aleluia. Tivesse a responsabilidade de pregar o evangelho, não somente em palavras, mas também com a vida, com a tua vida, com a tua vida.
Essa é a palavra de hoje para nós. Como está o meu testemunho? Como está em relação ao perdão? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Reflita, medite sobre essa palavra. Junte com a sua família. Eu te peço isso agora. Eu sei que muitos estão sozinhos, outros estão com as suas famílias. Eu peço que ninguém fique sozinho nesse momento. Reúna com a sua família, reúna. Ninguém sozinho. Faz favor, se tiver alguém sozinho, você chega do lado, você abraça esse irmão. Ele faz parte da tua família, eu sei. Ele é filho de Deus como você. Ele faz parte da mesma família. Temos o mesmo Deus. Somos todos irmãos. Todos irmãos. Todos irmãos. E nós vamos orar agora. E a minha oração é que para você que de repente tem problema com perdão, você que tem dificuldade em perdoar, você que tem alguém que você está ferido, eu vou orar para que o Espírito Santo te capacite a liberar perdão sobre estas pessoas. Vou pedir para que você seja testemunha onde você colocar a planta do seu pé. Pedir para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Essa é a minha oração que eu vou fazer agora. Traga à tua memória agora alguém que você precisa perdoar. É isso que eu te peço. Mentaliza agora. Lembra daquela menina. Lembra como ela perdoou Naamã. Agora vai ser tirada essa pedra de tropeço do teu coração, nesse momento. Porque isso é uma pedra de tropeço para a tua caminhada e para a minha caminhada. Os altares, como disse na canção, serão derrubados agora essa noite. O altar da falta de perdão, o altar da omissão, o altar da falta de coragem, o altar da falta de convicção, será derrubado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. E é isso que eu vou pedir a Deus agora. Pai amado e poderoso Deus, no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, Senhor. Ah, Senhor, vem com o teu fogo agora, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre a tua família, Senhor. Vem sobre cada homem, sobre cada mulher que está aqui nesse lugar, Senhor. Esse lugar que foi preparado por Ti, meu Deus, para esse momento especial, Senhor, para que todo altar construído no coração, toda idolatria que foi colocada, toda mentira do inimigo, toda mentira do diabo, Senhor, cai agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Derruba todo altar, Senhor, que foi construído da falta de perdão, Senhor, no nome de Jesus. Capacita cada um de nós a liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam, Senhor, no nome de Jesus. Toca aquela mulher ali, Senhor. Toca aquele homem, toca aquele jovem, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus, para que tu seja revestido do poder do Espírito Santo, e para que todo altar da idolatria, para que toda falta de perdão caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço agora, Senhor. É o que eu te peço agora, Senhor. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, poderoso Deus, Santo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu é bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Transforma, muda, renova corações esta noite, Senhor. Muda o nosso pensamento, renova a nossa mente. Destrói todo o altar da mentira que foi colocada pelo inimigo das nossas almas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus.